Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje vamos continuar abordando esse tema sobre a provisão de Deus. E quando falamos sobre a provisão de Deus, falamos no que Deus faz por nós e faz para nós. E o tema de hoje será: o milagre está em sua casa. Um dos homens de Deus a quem muito espaço é dado na palavra é Eliseu. Eliseu era um seguidor de Elias. E o ministério de Eliseu é narrado na Bíblia de uma forma maravilhosa. Ele foi o substituto de Elias. Foi quem sucedeu Elias no seu trabalho como profeta, como homem de Deus, como vemos em 2 Reis, capítulo 2. Eliseu foi uma pessoa que caminhou poderosamente com o Senhor, e dos muitos milagres que Deus fez através dele, destacamos alguns. Primeiro, nós dizemos que o foco estará na habilidade de Deus em libertar aqueles que procuram por ele, por qualquer problema que eles possam ter. E nós temos a história da viúva que queremos narrar nesta oportunidade. A sociedade de Israel era sobremodo injusta em relação às mulheres e às crianças. E lhes vetava até mesmo os direitos e privilégios garantidos por Deus ao seu povo. Elas eram vistas como seres inferiores, impedidas inclusive de participar dos cultos, das assembleias e das festividades religiosas. Imagine numa época de apostasia, em que o temor de Deus havia desaparecido. Numa época em que cada um fazia o que queria, ignorando por completo as leis de Deus. Foi justamente naquele difícil contexto que a esposa de um profeta ficou viúva. Como herança, o profeta deixou 2 filhos para criar e uma dívida para saldar. Não havia pensão, não havia seguro de vida, não havia ninguém por ela. E naquela época, a escravidão em troca de dívidas era aceita com relutância, mas era aceita. Os filhos daquela mulher foram penhorados. Sim, penhorados. Assim como os contemporâneos de Eliseu abusavam das crianças necessitadas, tirando-lhes o direito, o respeito e a dignidade, aquela mulher estava prestes a perder os seus 2 filhos. Então, aquela pobre mulher, cujo nome não aparece na Bíblia, não tendo mais a quem recorrer, essa pobre viúva vai e apela ao profeta Eliseu. Apesar de saber que este também não possuía recursos financeiros. Isso é um detalhe importante. Ela não esperava que Eliseu tivesse condições econômicas de ajudá-la para pagar as suas dívidas. Ela confiava que ele encontraria em Deus uma saída para a crise. Sabemos através da palavra que Eliseu era compromissado com Deus e não com as tradições. Por isso, não se calou frente à injustiça. nem se deixou moldar pela teologia deturpada daqueles dias.
em seu ministério, mais do que no de qualquer outro profeta, nós vemos que a mulher foi valorizada e seus direitos como ser humano foram respeitados. Se nós olharmos no Novo Testamento, o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas voltando ao caso da viúva, aqui no Antigo Testamento, em 2 Reis, o capítulo 4 e o versículo 1 diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Queridos, o profundo, o testemunho que essa mulher dá a respeito do seu falecido marido. Ela vem a Eliseu demonstrando muito respeito e humildade. Com seu coração certamente quebrantado, ela chama-o de Senhor, pois sabia que o seu pedido se dirigia a Deus, através do seu profeta. A viúva aqui, em suas palavras, estava dizendo apenas a verdade a Eliseu. E não uma reclamação, como alguém pode pensar. Ela fala do fato inegável de que Eliseu conhecia a lealdade com que o seu falecido marido servia a Deus e ao próprio Eliseu. Assim que o falecido marido da viúva não era um estranho para Eliseu. E na sua extrema necessidade, essa mulher apenas apresenta a sua justa causa ao homem de Deus e ao próprio Deus. A causa dela era justa. Não pedia riqueza ou status, ou que Eliseu descumprisse a lei, mas queria apenas um livramento pela vida de seus filhos. A forma como fala demonstra a sua grande fé. Perceba que ela não pede nada a Eliseu, mas apenas o deixa ciente da sua miséria. Ou seja, ela confiava que Deus sabia o que era melhor para a sua família. E se colocou totalmente debaixo da providência divina. E notamos que, de acordo com a passagem, esta mulher era esposa de um homem que temia e reverenciava o Senhor. Mas, infelizmente, seu marido morreu. Deixou a sua família uma dívida que eles não tinham como pagar. E, como resultado, o credor, segundo o costume da época, estava vindo para levar os seus 2 filhos para serem escravos. Então, vemos que a mulher, por causa de uma dívida não paga, estava perto de perder os seus 2 filhos. Por isso que ela recorre ao homem de Deus. Com certeza, o que entendemos, sua escolha em recorrer nesse tempo crucial ao homem de Deus não foi acidental. Realmente, quando o tempo é tão limitado, ou seja, o credor já estava vindo, ou seja, ele estava a caminho para buscar os seus filhos. Nesse caso, você não vai, exceto para aqueles que você sabe
que tem a resposta, que pode te ajudar. Obviamente, segundo o texto, o homem que essa mulher acreditava poder ajudá-la era Eliseu, o homem de Deus. Evidentemente, ela determinou lutar contra essa dificuldade e aqui lutar com Deus. Aqui nós notamos que a mulher, ela derramou seus sentimentos de aflição nos ouvidos de Eliseu. Ela contou-lhe que seu marido fez parte do grupo de jovens profetas na escola de profetas criada pelo próprio Eliseu. Ele tinha morrido e agora sua situação estava difícil para pagar uma dívida e que ela não tinha esses recursos, como já mencionamos anteriormente. Então nós notamos que naquela sociedade e época não havia nenhuma perspectiva de futuro feliz para uma mulher nas condições daquela mulher, viúva, com 2 filhos e com a dívida que para ela seria impagável. Se ficasse sozinha, não teria nenhuma segurança na velhice, pois os filhos é que cuidavam naquela época dos seus pais idosos. Não existia o sistema do Estado efetuando ajuda financeira, como aposentadoria, pensão, etc. Consequentemente, restava a ela enfrentar a solidão, o luto, a miséria, o desespero e até mesmo uma morte prematura por causa da opressão de um credor. Aí vem a escravidão. Como é que se permitia no meio do povo de Deus isso? A lei de Moisés permitia que dívidas poderiam ser pagas com mão de obra escrava. Entretanto, era proibido a um credor israelita, a quem outro israelita foi vendido, obrigá-lo a servir como escravo e a agir sobre a vida dele de uma forma rigorosa, oprimindo-o. Apesar disso, em alguns casos, o quadro era dramático ao extremo, pois os credores eram inescrupulosos, davam pouca atenção às regras impostas por Deus. Como vemos no texto de Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 39. Agora aqui nós temos 2 coisas. A visão do profeta diante da viúva é a primeira coisa que nós temos que ver. Também é de fato que se Eliseu havia atendido a pessoas importantes como reis de Israel, capitães do exército, ele da mesma forma não deixou de ouvir o clamor de uma pobre viúva. Queridos, Deus não abandona aqueles que lhe são fiéis. Deus é fiel na vida e na morte. E Ele promete proteger os filhos dos filhos de milhares, daqueles que o amam e o obedecem. Aí vem a questão da obediência. Notamos que a viúva, ela demonstrou ser uma serva fiel e obediente ao Senhor. Porque ela adota 2 condutas principais. Primeiro, no momento de grande aflição e dor, ela foi se consultar com o homem de Deus. Segundo,
ela demonstrou confiar em Deus e em pessoas ungidas por Ele, pela forma como obedeceu a tudo que foi dito pelo profeta para que o fizesse. O texto de 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4 diz, o profeta diz, que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tem em casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, e então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Queridos, quando eu vejo esse texto, eu me pergunto, será que nos momentos de turbulência em nossas vidas, temos adotado a mesma conduta desta mulher? Ou será que estamos procurando pessoas erradas e lugares inadequados para despejar nossas lamúrias e nossas reclamações? Olha que o versículo 2 do capítulo 4 de 2 Reis diz, que hei de te fazer? E a resposta, e ela disse, tua serva não tem nada em casa. Quando a visão do nosso entendimento, ela é aberta por uma verdade espiritual, aquilo que antes reputávamos como nada, pode se tornar a coisa mais valiosa que temos na vida. O profeta sabia que em sua casa havia o produto do milagre. Então a despertou dizendo, dize-me o que tens em casa. Ora, para a mulher, aquela botija de azeite não representava muita coisa. Mas para o profeta, era a fonte do milagre. Ela via apenas o azeite, mas o profeta viu além. Ele viu o futuro. Enquanto a viúva via uma pequena botija, o profeta estava vendo dezenas de vasilhas cheias a partir daquele azeite. Ou seja, em situações de aperto, a receita do sucesso é apresentar o pouco que temos a aquele que tudo pode. Nós vemos aqui a disponibilidade do profeta Elias. Ele pergunta, que hei de te fazer? Diz-me o que tens em casa. Ele estava disposto a ouvir e ver como a viúva poderia ser ajudada. Eu creio que quando consideramos a situação daquela mulher, deve ter havido muito tempo antes da viúva ou seu marido ter chegado a um estado de insolvência, de não poder pagar aquela dívida. Porque certamente você não chega a esse ponto de uma dívida impagável de um dia para o outro. Entretanto, o ponto aqui não era o que aconteceu. O profeta em nenhum momento questiona esse fato.
O que aconteceu, aconteceu. O que conta agora não era o passado, mas que, no recente momento, aquela viúva precisava imediatamente suporte para encontrar a solução para o seu problema. Por isso, ela procurou o Senhor. E nós notamos aqui que, apesar da situação difícil da mulher, Eliseu não tentou livrar-se dela porque o problema era muito difícil. Sua resposta mostrou que ele estava pronto para ajudar na maneira que ele podia. O versículo 12 nos dá a resposta da mulher para a pergunta de Eliseu. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então nós notamos que a viúva aqui estava realmente em grande pobreza. Não havia nada em sua casa além de uma botija de azeite. Obviamente, no seu esforço de livrar-se do débito, ela deve ter vendido tudo o que possuía. Certamente não havia mesa, não havia cama, não havia utensílios de cozinha. A única coisa que sobrou era essa botija de azeite. Mas essa botija de azeite era suficiente para Deus trazer a libertação para ela e seus filhos. Notamos que na recomendação de Elias, nos versículos 3 e 4, disse: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita azeite em todas aquelas vazias e põe à parte a que estiver cheia. Aqui eu vejo que há uma atitude de fé. Uma atitude de fé sempre estará alicerçada na espiritualidade e na sensibilidade. Essa mulher não pôde ver que o pouco de azeite daquela botija era a resposta para todos os seus problemas. E Eliseu, o que é que ele faz? Ele pede que ela corra a todos os seus vizinhos e peça emprestado vasilhas. Eu fico pensando o que terá passado na cabeça dos vizinhos. Aquela mulher teria que tomar uma atitude. A fé é importante, mas a fé também exige uma atitude, uma ação. Como vemos em Hebreus, no capítulo 11. Meus queridos, a vida cristã, ela pode apresentar muitos contrastes. E no caso dessa viúva, ela começa a pedir emprestado algo a alguém, e você sabe que pedir emprestado nunca é fácil para ninguém. E notamos aqui no texto que pelo empréstimo conseguido de muitas vasilhas, observa-se que ela tinha um relacionamento e boa convivência com os seus vizinhos. Porque, sendo de má índole e sem relacionamento com os seus vizinhos, seu milagre seria embargado. Não seria possível acontecer o milagre da multiplicação do azeite. Mesmo porque o profeta não fala a quantidade de vasos que ela deveria pedir. Esse ato revela o quê? Revela a qualidade e o nível daquilo que ela acreditava. Se ela pedisse 1000 vasos, seriam cheios. Se pedisse 10, aconteceria o mesmo. E
o que é que nos revela esse tipo de ação? Que podemos tanto limitar o milagre quanto ampliá-lo. Nossa fé pode determinar o tamanho do milagre. Esse milagre que desejamos que aconteça em nossa vida, é eliminado pela forma como eu creio. E outra coisa que nos chama a atenção aqui é que a matéria-prima necessária para que Deus realize o milagre é o nada. Nós notamos que no texto original de Gênesis, no capítulo 1, o vocábulo usado para descrever a criação é bara, que significa criar do nada. Basta apenas um pensamento do Criador para trazer à existência aquilo que jamais antes existiu. Mas esse método criativo não é utilizado por Deus quando se trata de sua mais preciosa criação, que foi o homem. Aqui nós notamos no texto de Gênesis que no ato da criação do homem, Deus colocou literalmente a mão na massa para conceber o corpo humano, moldando no barro suas formas e feições, e depois sopra dele o fôlego de vida. E o homem assim se tornou alma vivente. E aqui, voltando ao caso da viúva, nós vemos o azeite derramado e a hora do milagre. Repetindo o texto. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. É o texto do capítulo 4, versículo 4 ao versículo 20. Aqui nós vemos a necessidade do profético em nossos dias, nos dias de hoje. Nós somos hoje uma igreja carente de profetas. Eu não me refiro ao dom de profecia, que muitos estão inclusive manipulando e usando de uma forma insensata. Os profetas de Deus, eles veem o futuro. Eles têm a sensibilidade de penetrar no mundo espiritual e mostrar a realidade do amanhã. Assim é o ministério profético. Vemos em Efésios capítulo 4, no versículo 16. O episódio aqui, no caso da viúva, nós devemos destacar duas coisas importantes. Primeiro, a visão da mulher, e segundo, a visão do profeta. Nós já dizemos que ela vê a botija de azeite como nada. Ele, o profeta, vê como a fonte de tudo que ela precisa. Queridos, os profetas de Deus existem para nos ensinar a usar a ferramenta que temos para seguir adiante. Uma palavra profética pode mudar toda a nossa vida. Na instrução do profeta, ele disse: feche a porta. Podemos ver de diferentes ângulos esta palavra. Feche a porta para a dúvida.
Um fator muito importante na história deste milagre é que após a viúva ter tomado emprestado as vasilhas vazias de seus vizinhos, certamente eles ficaram curiosos. Eliseu disse: entra em sua casa, fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos. Sempre haverá muitas pessoas para dizer o contrário. Há aqueles que replicam. Os antecedentes são contra isso. Nós tentamos antes e falhamos. Há também aqueles que se queixam. Não podemos suportar isso. Eliseu simplesmente insistiu para que ela deixasse de fora os incrédulos e fechasse os ouvidos para a dúvida. Os vizinhos que estavam cientes de sua situação, talvez fossem levados a pensar que a atitude ou as atitudes eram excêntricas e com certeza iriam ridicularizar aquela mulher. Talvez iam chamá-la de tola por acreditar em algo tão impossível como o que lhe propusera o profeta. No Novo Testamento, Jesus advertiu: atentai no que ouvis. Ele sabia que agimos e reagimos de acordo com aquilo que ouvimos daqueles que estão à nossa volta. Eliseu também sabia quão rapidamente a semente da dúvida cresce. E no solo do desespero, da perversidade humana, a semente da dúvida brota de uma forma tremenda. Dessa maneira, ele recomendou à viúva que entrasse em sua casa e fechasse a porta da dúvida. Assim, o milagre ficava limitado a tanto quanto fosse a fé dela. Pois quanto mais conseguisse, mais azeite receberia. E notamos pela palavra que ela seguiu a palavra profética de Deus, que foi dada através de Eliseu. E o óleo não parou enquanto havia vasos vazios. A mulher deitou azeite nos vasos, até que os vasos ficaram totalmente cheios e não restou mais nenhum vaso vazio. Nós precisamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos para que o milagre aconteça. Nós notamos aqui que o milagre ilimitado foi um milagre ilimitado. Foi pela quantidade de vasilhas que ela conseguiu. E as instruções finais do profeta: pague suas dívidas e viva do resto. Então veio ela e fez exatamente o que o homem de Deus disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando nós falamos de bênçãos, principalmente bênçãos financeiras, muitos esquecem que têm dívidas e querem gastar aquilo que conseguiu. Os shoppings são um grande atrativo
quando entra um valor inesperado na conta. Mas nós nunca devemos esquecer que essa mulher só recebeu o milagre porque ela tinha dívidas. Essa viúva então precisava saldar as suas contas de qualquer jeito, senão levariam seus filhos para serem escravos. Queridos, pague primeiro suas contas. Quando o milagre financeiro chegar, viva com as contas em ordem. E viva do resto. Depois de pagar as contas, o restante deve ser usado com sabedoria. E aqui, para concluir, vem o subsídio para a vida cristã. Deus espera que nós, seus filhos, hajamos com sabedoria em todos os momentos de nossa existência, sobretudo nas adversidades. O pouco que aquela mulher tinha em casa foi feito em muito, mas ela precisava ser sábia no tocante ao que fazer com aquele muito que o Senhor lhe dera. Ter recursos em abundância não significa que agora podemos esbanjar. Não é o suficiente para que solucionemos problemas de escassez. É preciso, antes de tudo, que saibamos utilizar o que Deus nos deu com sabedoria. O milagre do azeite da viúva nos deixa lições profundas e que nós possamos aprender com essa mulher a grande lição de saber utilizar sabiamente as provisões de Deus. Que Deus nos abençoe.